Pronto. Boa tarde a todos, né? Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 2. Bom, a gente vai estudar dessa vez a regra da cadeia, né? Calma, o que é isso todo aqui? Sim, tá. Bom, regra da cadeia, né? Mas eu não quero isto. Tá, agora talvez. Certo, bom, vamos lá. Então, vamos trabalhar inicialmente por casos, tá? Para que fique mais simples o entendimento do que a gente quer fazer, né? Então, vamos trabalhar o primeiro caso, que é um caso relativamente simples. Então, vamos considerar uma função g, tá? Que está definida dentro de um intervalo da reta, tá? Intervalo, como sempre, aberto, tá? Com valores inicialmente em R2, certo? Uma função diferenciável, tá? Diferenciável. Agora vou explicar o que significa isso. Tá, então, inicialmente esse I aqui é um intervalo aberto, tá? Intervalo aberto. Tá, olha, então, a cada elemento t, né? Olha, como se aqui uma função que está definida dentro de um intervalo e com valores em R2. Então, a cada elemento t, digamos assim, para cada t que pertence ao nosso intervalo, tá? A função associa, né, um par ordenado, que obviamente vai depender de t, tá? Então, a primeira componente eu vou chamar de x, né, de t, né? De fato vai ser uma função que depende de t, e a segunda y de t, tá bom? Então, veja que, observe que tanto x como y são funções, né, reais de uma variável, tá? Então, aqui, ó, note que x, né, e y, ambas são funções definidas sobre esse intervalo, tá? Mas com valores na reta. Ou seja, são funções que você estuda no cálculo 1, tá? E agora, o que significa dizer que esse tipo de função é diferenciável, tá? Então, o fato que essa função seja diferenciável significa dizer que tanto x como y são funções diferenciáveis, ou seja, no sentido do cálculo 1, tá bom? E então, a derivada, né, em cada ponto t, como vai ser calculada? Simplesmente derivando a primeira, né, x' em t, e derivando a segunda, ou seja, derivando componente a componente, tá bom? Isso aí, esse tipo de funções, né, que são chamados também de caminhos. Um tipo quer dizer, uma função desse tipo é chamada também de caminho, tá bom? Muito bem. Agora, regra da cadeia tem a ver com composição de funções, né? Então, agora, vamos considerar uma função do tipo que a gente estudou, o que está estudando em nossa matéria, né? Vamos chamar f essa função, uma função definida sobre um conjunto aberto de R2, né? Esse aqui vai ser conjunto aberto, né? E com valores em R, né? Então, uma função real de duas variáveis, né? Isso são aquelas que a gente está trabalhando, né? Então, vamos assumir, para fazer a composição, né? Para que faça sentido a composição, vamos assumir o seguinte, tá? Vamos assumir que a imagem da primeira função g esteja contida
dentro de U, tá? Outra coisa, como eu vou querer falar de diferenciabilidade, né? Então, eu vou exigir que essa função aqui é uma função diferenciável também, no sentido que a gente já sabe, né? Diferenciável, né? Certo? Ou seja, que em cada ponto existem as derivadas parciais, certo? E que o limite do resto, né? Dividido pela norma do vetor aí do qual se aproxima zero, né? Tudo isso vai para zero, tá? Muito bem. Então, vamos assumir que essa imagem está contida. Ou seja, isto é, que significa dizer que a imagem está contida aqui. Vamos assumir que G em T, né, G em T, que é igual a xt, yt, pertence sempre a esse conjunto U, né? Para todo T que você pega no intervalo. Né? Então, se isto aqui é assumido, então você pode aplicar F a cada um desses pontos, já que U é o domínio de nossa F. Né? Bem, então faz sentido falar da composição de funções. Vamos fazer um diagrama aqui. Ó. Inicialmente está agindo nossa função G, né? Nossa função G. Estamos assumindo que sua imagem está contida em U. Então, sua imagem está dentro de U. Então, posso considerar dessa forma, né? E depois está agindo a função F, tá? Olha, então você pode fazer essa composição, né? A função composta, F composta com G, tá bom? Então, como seria a regra dessa função para cada t, porque ela vai ser uma função agora, ó, função que parte de i e toma valores em r. Ou seja, essa função composta aqui é uma função daquelas que a gente estuda no cálculo 1, porque é função de uma variável com valores na reta, não é isso? Em r, tá? Então, para cada t do intervalo, né, você sabe que isso daqui é f aplicado em g em t, né, pela própria definição de composição, mas como nossa G é x em t, y, t, né, isto aqui vai ficar dessa forma. Tá bom? Muito bem. Então, o que acontece? Bom, a princípio, esta função existe como composição, tudo bem. O que é interessante aqui é que essa composição aqui vai ser diferenciável também, certo? Esta função aqui vai ser diferenciável. Perfeito. Então, a pergunta agora é como você vai achar a derivada dessa função composta, que é uma função do cálculo 1, digamos assim. Então, a f composta com g desse daqui vai depender de uma variável, tá? Então, linha aqui, tá? Como você vai calcular? Veja bem essa formulinha. Essa formulinha vai ser interessante. Como a nossa função f é uma função de duas variáveis, faz sentido falar do vetor gradiente. Vetor gradiente não é outra coisa que aquele vetor cujas componentes são as derivadas parciais, certo? Então, para calcular a derivada dessa função composta, você vai multiplicar internamente o gradiente da função no ponto g em t. Internamente, você vai, aqui eu vou colocar um pontinho, né? Isso aqui vai indicar, por favor, produto interno, tá? Produto interno de quem? Desse vetor gradiente com o vetor derivada da g, tá? Olha, a g, como é uma função caminho, né? Chega aqui, veja bem como sua derivada aqui, ó. Tem, é um vetor, você vai olhar esse daqui como um vetor de R2, certo? Tem dois componentes, tá? E aqui temos o gradiente, né? Então, que um vetor também de dois componentes, né? Duas componentes. Então, faz sentido aplicar esse produto interno usual, certo? Bem, quem é o
ao final, o vetor gradiente. O vetor gradiente é a derivada da f com relação a x, né? Tem que ser aplicado no ponto GNT, né? GNT, vírgula, derivada parcial de f com relação a y, né? GNT. E quem é o vetor derivado de g? É outra coisa que x' em t, y' em t. Tá certo? E como se calcula isto aqui? Como se calcula? Bom, vamos escrever aqui a regrinha, né? Então, f composto com g' em t vai ser simplesmente, deixa eu ver quem está entrando por aqui. Tá, então, é simplesmente multiplicar essa coordenada com esta daqui, né? E somar o produto das outras coordenadas, né? Então, vai ser a derivada da f com relação a x, certo? Aplicado em GNT, né? Vezes... Esse aqui é um produto já de números, né? Porque lembra-se que o produto interno é um número. Tem que ser, porque essa função composta é uma função de uma variável, uma função real de uma variável. Então, sua derivada tem que ser necessariamente um número, né? Uma função daquelas que a gente estudou no curso anterior. Então, sua derivada realmente é um número, tá? Por isso. Veja essa regrinha bacana aqui, tá? Então, é simplesmente isto aqui, tá? Muito bem. De maneira prática, né? A gente escreve esta formulinha. Você pode guardar esta formulinha, tá? Guarda essa formulinha, né? Na verdade, essa formulinha aqui, ela vem daqui, né? Essa é a formulinha, tá certo? Produto interno do gradiente pelo vetor derivada, né? Que é fácil de lembrar, tá certo? De forma prática, né? De forma prática, a gente escreve da seguinte forma, tá? Então, digamos, se você chama a sua função composta, ou a sua função original, de f de z, se z é igual a f em x, y, né? E como x e y ambos dependem de t, vamos escrever assim, né? X em t e y t, certo? Então, essa formulinha aí, certo? Pode ser escrita da seguinte forma. Ao final, z vai ser uma função de t. Porque quando você substitui x vai ser uma função de t, y também. Aí, quando você substitui x e y por t, tudo vai estar em termos de t. Então, qual vai ser a derivada de z com relação a t? Depois de você já fazer a composição. É a derivada de z, né? De z, porque z é o f, com relação a x, derivada parcial. Aqui essa d é a derivada no sentido cálculo 1, né? Certo? Aqui é o símbolo partial, tá? Vezes a derivada de x, né? Vezes a derivada de x. Então, uma função de uma variável, real de uma variável, vamos escrever assim, né? Tá certo? Mais, né? Mais a derivada parcial de z com relação a y vezes, né, a derivada de y com relação a t, tá bom? É a forma prática com que a gente manipula esse tipo de formulinhas, tá bom? Bem, então, vamos fazer um exemplo, né? Um exemplo aqui para que fique claro isso daqui, né? Ok, então, vamos derivar a seguinte função, seja z, a função dada da seguinte forma, x quadrado y mais 3xy quarta, né? Bom, você vê que isso aqui é uma função de duas variáveis, não é isso?
é um polinômio, na verdade, né? É uma função diferenciável. Seu domínio é todo R2, então tranquilo. Agora, vou fazer a composição da seguinte forma. Vou pensar que x é uma função que depende de t. Né? X é igual a seno de 2t. Y vai ser cosseno de t. Tá bom? Então, obviamente, o z vai ser uma função de t. Depois que você substitui, né? C vai ser uma função de t, né? Agora, sem precisar fazer essa substituição, você pode achar, por exemplo, a derivada, né? Achar, usando a regra da cadeia, né? A derivada de z com relação a t, a variável t, né? No ponto t igual a zero, quando t vale zero, por exemplo. Então, primeiro a gente tem que achar de maneira geral, né? Então, vamos aplicar essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha, a formulinha que aparece aqui acima, né? Então, vamos lembrar, é sempre bom, né? A derivada de z com relação a t, certo? Vai ser igual a quê? Como se depende de x, derivada parcial de z com relação a x, você vai multiplicar pela derivada de x com relação a t e somar derivada parcial de z com relação a y e vai multiplicar pela derivada de y com relação a t, tá? Tudo isso a gente pode calcular tranquilamente. Derivada parcial de z com relação a x. Tá, então, novamente, né, y tem que ser visto como uma constante, né? Então, aqui vai ser 2xy, né? E aqui 3y quarta, não é isso? Então, vamos lá. Vai ser igual, vamos substituir, tá? Vai ser igual a 2xy, né? Mais... Estou derivando parcialmente com relação a x, 2xy. Mais 3y quarta, né? Isso, irmãos. 3y quarta. Tudo isso tem que ser multiplicado pela derivada de x com relação a t. X é igual a seno de 2t. Então, sua derivada vai ser cosseno de 2t, multiplicado por 2. Regra da cadeia que você conhece do cálculo 1. Né? 2 vezes cosseno de 2t. Aqui, 2 vezes cosseno 2t. Né? Mais, agora, a derivada de z com relação a y. Né? Então, derivando com relação a y, aqui vai ficar x2. E aqui vai ficar 4 doce xy cubo, não é isso? Tá, então x2 mais 12 vezes, né? Xy cubo, correto? Eu derivei parcialmente com relação a y, né? Aqui x2, aqui 4 desses, os outros x é constante. 4, 3, 12, x, y cubo, não é isso? Tem que multiplicar pela derivada de y com relação a t. Derivada cosseno é menos seno, né? Menos seno, tá? Menos seno de t. Tá bom? E aí você já tem a forma geral, quer dizer, a expressão geral da derivada, né? Com relação a t. Né? Vamos escrever aqui. 2 cosseno de 2t, né? Vezes 2x y mais 3y quarta menos seno de t, que multiplica a x quadrado mais 12 vezes x y3. Logicamente, se você quer tudo em termos de t, você teria que substituir
x é y, né? Por seus respectivos valores. X é seno de 2t e y é cosseno, né? Mas nós estamos interessados quando t vale zero. A derivada pontual, ou seja, esse valor quando t vale zero, né? Então, quando t vale zero, x vale quanto? Seno de 2 vezes zero. Seno de zero, zero. Y, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, né? Então, quando t igual a zero, né? Foi a pergunta original, né? Então, quando t vale zero, né? Você vê que os valores de x são quanto? X é 0 e y é 1. Não é isso? E você tem que substituir aqui, né? Então, qual vai ser o valor da derivada de z com relação a t no ponto zero? Vou colocar assim. É somente substituir, né? T vale 0. 2 vezes 0, cosseno. Cosseno de 0, 0. Cosseno 0, 1, desculpa. 1, 1. Por 2, 2. Então vai ficar 2. Tá? Aqui o x vale 0, né? Porque o x vale 0, estou substituindo aqui já, né? Seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Y é 1. Então, substitua os valores aí, ó. Cadê? Aqui x é 0, tá? Então, aqui simplesmente vai ficar 3, né? Menos... E aqui, ó, seno de 0. Já é 0, né? Então, acabar esta parte aqui. Não interessa outro valor, tá certo? Então, eu vou escrever aqui apenas para que fique registrado, né? Aqui 0 e aqui vai dar 0, tá? Então, o valor afinal vai ser 6. Beleza? Muito bem. Agora, inicialmente, né, eu considerei caminhos em R2, certo? Em R2, né? Mas a gente poderia também, no lugar de R2, trabalhar com caminhos em R3, né? Certo? Um pouco mais geral. Depois a gente pode ver vamos ver, né, uma expressão bem mais geral, tá? Então, olha, vamos fechar aqui essa primeira parte, né? Agora, considere, por exemplo, né, que são os casos habituais que a gente estava trabalhando, né? Então, que tal se agora a nossa função, né, representa um caminho em R3, certo? Ou seja, ela está definida sobre um intervalo de R e toma valores em R3, certo? Em R3, né? Então, como sempre, esse I aqui é um intervalo, certo? Intervalo. Aberto, né? Facilitar a nossa vida, tá? No curso seguinte, vocês vão ver esse tipo de funções, né? Que são chamadas de caminhos ou funções vetoriais, certo? Então, as imagens, certo? São curvas, tá? Ok. Bem, então vamos assumir que esta função aqui é uma função diferenciável, né? Como antes. Bem, ok. Então essa função aqui, ela tem a seguinte cara, né? Gente, né? Tem 3 coordenadas. Então vai ser x, y e z. Então, primeira, todas dependem de t. X de t, y de t e zt. Tá bom? Zt. Beleza? Isto aqui para qualquer t que pertence ao intervalo, tá? E como ela é diferenciável, significa que a derivada, né, como é calculada, simplesmente derivando cada uma das componentes, tá? Então, aqui, derivada de y', derivada de c', tá? Derivar caminhos é uma coisa bem tranquila. Você simplesmente tem que derivar cada componente. Pronto, acabou o problema, tá bom? Mas nós estamos interessados em composição, né? Então agora eu vou trabalhar com uma função f. Dessa vez ela vai estar definida sobre um subconjunto aberto de R3, né? Ou seja, um subconjunto onde cada ponto
para cada ponto desse conjunto existe uma bola, né, centrada nesse ponto, né, contida dentro de U, certo? Isso aí a gente já viu. Então, uma função, né, com valores em R de 3 variáveis, tá certo? Professor, Diga. aí a derivada, quando a gente tirar, ela vai estar ela vai estar em coordenadas ou é escalar mesmo? A derivada daqui, da F, Da G, no caso. O gelinho, né? Na é verdade, um vetor aqui, ó. Um vetor, tem 3 sim, é componentes. o vetor. Pronto, era isso mesmo que eu queria saber. Aham, Porque tinha a soma lá, né? Tipo, ficava x' mais y' mais e' em cima. Na regra não, da esse cadeia. já é quando você faz a composição. Uhum. Deixa eu ver aqui. Você está falando de qual? Desse daqui? É, isso aí. É porque cada coordenada representa uma função de uma variável. Então, sua derivada é um Sim. número, né? Então, aqui eu estou Então, multiplicando esse número por essa derivada parcial, que é um número também. uhum. Multiplicar números e somando números. E Mas aí tudo esse DCDT, ele é um número ou vai ser é um número, porque essa função composta, ela é uma função que vai de i. Olha, você tem que ver aqui, vai de i, uhum. tem uma variável só, com valores em Certo. R, tá bom? Entendi. Entendeu? Depois de você fazer a composição, você vai ter esse tipo de funções. Ou seja, Entendi agora. essa composição já é uma função de real de uma variável, aquelas que você estuda no cálculo 1, Certo. tá Uhum. bom? Certo, Só entendi. que eu estou tentando, digamos, ver como seria o caso para 3 variáveis. Logicamente, isso aqui pode ser expandido para Uhum. N variáveis, mas eu estou trabalhando com os casos que a gente, usuais, digamos, né, que a gente está É acostumado. que eu tava pensando assim, né? No caso, aí vai ser o número mesmo, mas que eu poderia ver como sendo dz dx dt multiplicado por i, né? Mais dz dy dt multiplicado por j, que são as componentes. Aí nesse caso não seriam coordenadas, mas no caso a gente não usa i e j porque vai pra reta, né? Então resulta só no escalar mesmo. Olha, veja aqui. Olha, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que para 3 variáveis. Aí acho que vai ficar mais claro, tá? Certo. Olha, Uhum. inicialmente a gente considerou um caminho, certo? Um caminho. Porque esse tipo de funções aqui são chamadas de caminhos, né? Primeira coisa aqui, ele tem uma interpretação geométrica bacana, né? Eu não queria falar muito porque esse tipo de coisa vocês vão estudar, né, com detalhe, né, no próximo curso. Mas, opa, tá. Então, olha, veja bem. É, essa função g ela está definida sobre um intervalo da reta, né? Então, digamos que esse daqui é nosso intervalo, certo? Tá? Aqui está nosso intervalo i, beleza? E aqui você tem sistema cartesiano, né? Estamos trabalhando em 3 variáveis, digamos, né? Então aqui você vai ter a variável x, y e z, tá? Então, digamos que você tem aqui seu intervalo aberto, né? Esse daqui é o nosso i, tá? Então, toda vez que você considera um valor aqui, né, um t, você pode pensar, por exemplo, t como se fosse o tempo, tá? Vamos pensar que trata-se de representar o movimento de uma partícula, tá certo? Qual seria a trajetória? Então, no instante t, certo? Essa função g estaria descrevendo, certo? O movimento dessa, o vetor posição, entendeu? Os físicos, por exemplo, colocam aqui o I, J, K, vem como um vetor isso daqui, para indicar, certo, o movimento, tá? Geometricamente, nós estamos vendo dessa forma, tá? Então, tem um ponto aqui.
Conforme esse t vai variando, né, nesse intervalo, então você vai ter vários pontos, né? Então, como é uma função diferenciável, né? Então, inicialmente, esse traço aqui vai ser contínuo, tá? Então, esse conjunto aqui dos valores de t seria a imagem, certo? Ou seja, o que chama-se de trajetória, tá bom? E então, por exemplo, para os físicos é interessante em cada ponto conhecer a velocidade desse movimento. Então, esta derivada aqui representa o vetor tangente aqui. Então, seria a derivada disto aqui. Tá? Então, eles veem como um vetor, certo? E então, este aqui seria interpretado como sendo a velocidade, tá bom? Aí derivam mais uma vez, teriam a aceleração e a descrição completa, digamos, do movimento, tá bom? Então, Entendi. como ela é uma função diferenciável, né, em cada ponto temos associado um vetor tangente, digamos, um vetor bonito aqui, que é tangente justamente a essa curva aí, tá certo? Essa curva em cada ponto, né? Tá certo? E pelo fato do parâmetro ser só um, né, que é o parâmetro t, Uhum. aí Pode ser pelo, tanto fa parâmetro. pelo fato do parâmetro, né, da função g ser t, né, ou seja, seja uma função que tem só um parâmetro, então a curva, então o resultado, a imagem vai ser uma curva, né, tem Isso, uma isso. dimensão. Uhum. Logo a derivada só vai ter uma componente mesmo, entendi sim. A derivada dessa g, esta daqui é a função g, por favor. Ela é uma Uhum. função de uma variável, certo? Que toma três valores. Ou seja, uma Uhum. função de uma variável com valores em R3. Então, a derivada, na verdade, tem três coordenadas, está vendo? Isto aqui, derivar a primeira, a segunda e a terceira. Pois estes aqui são vetores. Os vetores, a velocidade, não é a velocidade, não é um vetor. Falam os físicos, é um vetor. Vetor, cujas componentes são derivar cada uma das coordenadas da função que descreve o movimento, do vetor posição, no caso. Você deriva a primeira, gt, yt, znt. Entendeu? Uhum. Por exemplo, se você tem, digamos, g em t, pode ser, digamos, a função cosseno de t, seno de t, por exemplo, né? Certo? Digamos que inclusive eu vou deixar para você, né? Curioso aí, ver como é o gráfico, quer dizer, a trajetória, né? Certo? Vai dar Então, uma hélice, né? exatamente isso aí, exatamente. Então você quer a velocidade, a deriva, é isso aí, muito bem, uma hélice, Então aqui seria simplesmente menos seno de t, cosseno de t, 1. É dessa forma que você deriva, tá bom? Beleza? Muito bem. Entendi. Agora vamos a tomar uma função daquelas que a gente estudou durante a nossa matéria. Então seja f uma função, né, que está definida sobre um subconjunto aberto de R3, agora com valores em R, não é? São as funções que a gente estudou, não foi? Funções reais de duas variáveis e de três variáveis, principalmente. Né? Geral de N variáveis, tá? Aberto aqui. E vamos assumir que essa função é diferenciável. Né? Em particular, existem as derivadas parciais, certo? Diferenciável. Cada uma das derivadas parciais são números. Hein? Se você avalia um ponto, é um número. Mas em geral são funções também, não é isso? De R3 em R, que dependem de x, y e z. Quando avaliado, já dá um ponto, tá bom? Muito bem. Então, vamos para fazer a composição. Assuma, né, que a imagem da função g está contida dentro de U. Eu vou aproveitar o gráfico anterior, certo? Para explicar.
Esse negócio aqui que a gente desenhou é o conjunto imagem, né? Imagem, né? Certo? Você pode pensar, certo? Como se fosse uma curva, tá? E então nós temos a função f, que está definida sobre um aberto aqui. Então, e essa imagem está contida dentro desse aberto aí. Vamos pensar que esse é o nosso aberto. Tá? Esse daqui é U. Esse é U. E daqui a aqui você tem a função f. E ela toma valores na reta, né? Na reta. Toma valores na reta, beleza? Este aqui são os números reais, né? A cada ponto daqui, x, y, z, faz f de x aplicada em x, y, z, faz corresponder um ponto. Em particular, a esses caras, dado t, g em t, esse valor aqui, ó, g em t, esse ponto aqui é g em t. Aí, f, né, pega esse ponto, porque está dentro do meu domínio, e vai fazer corresponder esse valor f aplicado em g em t. Beleza? Tá, então a composição agora, ela vem daqui e chega aqui ao final, né? Isso aqui é uma etapa transitória, digamos. Né? G leva aqui e F leva para a reta, tá? Então aqui temos a composição F composta com G, que é uma função de uma variável, tá entendendo? Uma variável, tá certo? Tá, assuma que então, o que diz a nossa teoria? F composta com G, né, que vai ser uma função de uma variável, né, já expliquei no gráfico anterior, também é diferenciável. Beleza? E como eu calculo a derivada? Esta função já é uma função do cálculo 1. Tá? Mas ainda a regra seguinte vai nos permitir calcular a derivada, né? Então, derivada f composto com g, derivada, né? Esse aqui é um número, ou seja, em cada t é um número. Se você quiser, pode aplicar a notação também d, f composto com g, com relação a t, tá bom? E a fórmula é a mesma, simplesmente você tem que multiplicar o gradiente da função f no ponto g em t, tem que multiplicar internamente. Por quê? Pelo vetor derivada. Gradiente não é um vetor? Sim. Derivada de g não é um vetor? A velocidade, não é isso? Não é um vetor? Sim. Então, aqui você coloca uma flechinha para indicar que é um vetor, né? Vetor. Cada um desses aqui é um vetor tangente, né? Tá? Muito bem. Então, este é um vetor, este é um vetor. Se você multiplica internamente, tudo isso vai ser um número. Tá bom? Mas, explicitamente, como você pode calcular isso aqui? Quem é o gradiente? Aquele vetor cujos componentes são as derivadas parciais. Então, aqui vai ser a derivada parcial com relação a x, não é isso? Derivada de f com relação a x, né? Nesse ponto em questão, gente. Derivada parcial de f com relação a y, não é isso? E derivada parcial de f com relação a z. Certo? Foi aumentada uma variável, nesse caso a variável z, porque estamos trabalhando com três variáveis. Quem é a derivada aqui? X' t. X é uma função de t. Derivada de y. Y é uma função de t. Z' de t. Tá bom? É isso aí. E agora é simplesmente multiplicar, né? Como você calcula esse produto interno, né? F composto com G' T. Simplesmente, como você multiplica internamente? Na álgebra linear. Esse cara com esse daqui. Derivada de F com relação
a x, né? Multiplicado por x' em t, mais produto de essa segunda coordenada com a segunda coordenada. Derivada de f com relação a y, né? G em t, certo? Y' em t, mais derivada de f com relação a z, né? G em t, vezes c' em t. Tá bom? De maneira prática, né? De forma prática, digamos, né? Para a gente normalmente não costuma colocar em G em T, já deixa implícito, né? Então, de forma prática, né? Como a gente fez antes, né? Você chama Z a F, que depende de três variáveis, X, Y, Z, que por sua vez, cada uma dessas dependem, são funções de t. Então, x em t, y em t, z em t. Né? Então, eu quero calcular a derivada de z com, desculpa, aqui quando você já faz a composição, já está com funções de uma variável. Então, tem que ser um d mesmo, né? Então, dt, essa notação aqui. Beleza? O que faz? Deriva z, né? Deriva z, que é uma z ao final depende de x e y. Esta é a derivada parcial de z com relação a x. Multiplica p. Este x' que aparece aqui, certo? Você pode escrever este daqui como sendo derivada de x com relação a t, né? Na notação de Leibniz. Certo? É isso. Então, aqui, ó, derivada de x com relação a t. Pronto, acabamos com x. Agora vamos começar com y. Derivada de z, isso com relação a y, multiplicando a derivada de y com relação a t. Mais derivada parcial de z. Eita, desculpem aqui. Tá. Agora ia ser derivada de z com relação a z, né? Aqui estou usando z como variável. Então, eu não posso usar z para chamar este aqui, tá? Então, aqui um erro. Esse aqui eu tenho que mudar. Este aqui tem que chamar w, né? Porque w é uma função que depende de x, y, z, tá bom? Então, me perdoem aí. Estava errando. Tá? W, vou trocar tudo por w, né? Porque z já é uma variável, né? Estava errado aí, tá certo? No caso anterior, sim, porque x e y é variáveis independentes, né? E z depende de x e y, tá? Aqui as variáveis independentes são três agora, x, y, z. E w é a variável que depende dessas três, beleza? Então agora tem que colocar w aqui, ou qualquer outra letra que você quiser, tá? Tá bom? Aqui, ó, w, né? W, tá certo? E agora sim, né? Porque se eu colocasse z, alguém pode pensar, derivada de z com relação a z é 1, né? E não é, não. Não. Tá certo? Derivada de z com relação a t. Tá bom? Perfeito? Muito bem. Então vamos guardar essa formulinha, né? Que a hora de derivar é a que você mais usa, né? Exemplo. Podemos trabalhar, inclusive, já com essa hélice, né? G em t era cosseno de t, né? Cosseno de t, seno de t e t, não é isso? Tá bom? E aí você considerar, por exemplo, uma função que depende de três variáveis. Digamos, f, x, y, z, igual a, pode ser x quadrado z, x quadrado z é menos e exponencial. Estou inventando aí uma função, tá? Mas é uma função diferenciável, né? Porque essa primeira parte aqui, ela é um polinômio, e essa outra aqui é uma exponencial. Tudo diferenciável, tranquilo. Tá?
Muito bem, então agora eu tenho W, que seria F, não é isso? Em X. Esse aqui seria meu X. X de t seria cosseno de t. Tá? Y de t seria seno de t, né? Fazer a composição. E z seria igual a t. Beleza? Certo? Então, digamos que W depende assim, né? Está composta. Tá? Então, como você vai achar a derivada da composta? Derivada de W com relação a t. Não esqueça, primeiro você tem que derivar W com relação a x. Multiplicar pela derivada de x com relação a t, tá? Mais derivada de W com relação a y parcial. E aqui a derivada usual, y com relação a t. Mais derivada de W com relação a z, multiplicando a derivada de z com relação a t. Vamos calcular agora. W, ao final, é este daqui, né? Esse é meu W. Depende de x, de y e de z. Com relação a x, a sua derivada parcial vai ser 2xz. Tá? 2xz. Então, substituir 2xz. Pronto. Multiplica quem? Derivada de x com relação a t. Qual é a derivada de x com relação a t? Menos cosseno de t. Menos seno de t, desculpa. Menos seno de t. Pronto. Tá? Mais derivada parcial de w com relação a y. Aqui não temos y, é zero. Então, aqui menos exponencial de y. Né? Então, vai ser menos exponencial de y vezes a derivada de y com relação a t. Quem é y? O seno de t. Com relação a t, cosseno de t. Então, aqui vai ser cosseno de t. Mais derivada de w com relação a z. Então, aqui estou vendo z, aqui não. Então, aqui x ao quadrado constante, derivada de z com relação a z, 1. Então, x quadrado. X quadrado vezes derivada de z com relação a t. C igual a t, sua derivada com relação a t é 1. Tá bom? 1 aqui. Pronto. 1. Né? E aí, vai ficar menos 2 seno de t, xc, né? Menos cosseno de t elevado a y mais x2, né? Claro que se você quiser, pode substituir, né? Quem é o x, quem é o y, né? Certo? Para deixar tudo em termos de t. Substitua, né? X é cosseno, né? Se quiser aqui, por exemplo, né? Então, vai ser menos 2 seno de t. Quem é o x? X é o quem? É o cosseno de t. Então, cosseno de t. Quem é o z? Z é t. Então vou colocar t aqui desse lado. Tá bom? Menos 2t. Tudo em termos de t. Menos cosseno de t é elevado a y. Só que y é seno. Então, seno aqui. Mais x2. Quem é x? Cosseno. Cosseno ao quadrado de t. Certo? E aí, se for pedido, por exemplo, em algum ponto em t igual a 0, aí é somente substituir. Por exemplo, se fosse para t igual a 0, em particular, né? Para t igual a 0, digamos, t igual a 0, pode ser outro valor também, né? T igual a 0, a derivada de z com relação a... Perdão, aqui. Isso é uma função de uma variável, né? Derivada, assim, com relação
a t no ponto zero é somente substituir aqui o valor t igual a zero, né? T igual a zero, este aqui, zero, que vai ficar cosseno de zero, que é 1, seno de zero é zero, e elevado a zero dá 1. Então aqui fica menos 1, e aqui cosseno de zero, que é igual a 1. 1 ao quadrado, né? 1. Então dá, tudo isso dá zero. Tá bom? Tá pronto. Beleza? Muito bem. Então, veja, o caso 1, né, que a gente considerou, foi para achar como vamos derivar a composição de um caminho com uma função de duas variáveis, né, ou de três variáveis. Né? Agora, vamos considerar outro caso diferente. Tá? Então, vamos considerar φ agora uma função, certo? Definida sobre um aberto de R2, mas aqui vamos considerar com valores em R2. Tá? Uma função, bom, que a gente até agora não trabalhou, tá? Mas eu vou explicar o que eu quero dizer com que essa função é diferenciável, tá? Uma função diferenciável. Essa aí é a nossa hipótese, né? Uma função diferenciável. Veja, ela está definida sobre um subconjunto aberto de R2 e que toma valores agora em R2, porque nós estamos acostumados a trabalhar com funções que tomam valores em R, né? Mas não é problema, veja bem. O que significa isto? Para cada par, eu vou usar aqui as variáveis S e T, tá bom? Para cada, porque depois a gente vai fazer uma composição, onde a gente vai usar X e Y, tá? Então, vamos usar aqui inicialmente essas variáveis, tá? Para S e T, que estão em U veja aqui, é um subconjunto de R2, né? V é um subconjunto de R2, né? Tá? Então, essa função aqui, φ em ST, leva esse ponto aqui, não, e faz corresponder um ponto também, não é isso? Tá? Então, você vai ter coordenadas aqui, porque a cada ST, φ em ST é um ponto de R2, vamos especificar aqui, né? Φ em ST é um ponto de R2, e se é um ponto de R2, tá? Significa que ele pode ser escrito como uma primeira coordenada e uma segunda, né? Então, a primeira a gente pode chamar de G, tá? Como S e T variam, esse G também varia, vai ser função de S e T, tá? E aqui uma segunda função. Ou seja, você vai ter, na verdade, né, essas funções G e T são funções que a gente conhece. G e H, desculpa, são funções que vão de U em R. Por quê? Porque, afinal, esse aqui não é um número. Sim, coordenadas são números. Temos esse número e temos esse número. Para cada par. Então, pega o par ST e faz corresponder esse número. Tá? G. E aqui a mesma coisa. H, pega esse par ST e faz corresponder esse número. Então, dizer que essa função aqui é diferenciável significa que cada uma das componentes, ou seja, G e H, são funções diferenciáveis. E essas são funções no sentido que a gente já sabe, né? Em particular, vai existir as suas derivadas parciais, tá bom? Tá. Então, aqui existe um novo elemento, certo? Que vamos a falar agora, né? Associado a este tipo de funções. Tá? Vamos definir aqui o famoso jacobiano. Tá?
Então, o jacobiano, que é uma matriz, na verdade, né, que você vai usar no próximo curso, inclusive, tá? O jacobiano de φ, certo? Matriz de Jacobi, certo? É a seguinte matriz. É a seguinte matriz. Ela vai ser uma matriz de ordem 2 por 2. A seguinte matriz de ordem 2 por 2. Bom, por que 2 por 2? Na verdade, isso aqui você vai ver de maneira geral no próximo curso, mas já adiantando. Se você parte de um RM, aqui digamos se for um RM, né? Que esse tipo de funções você pode estudar com valores em Rn, né? Tá? Então, o jacobiano vai ter ordem n, m. N vezes m. Tá bom? N vezes e. Tá? Isso aí vai ser a ordem do jacobiano. Nos casos vai ser 2 por 2. É uma matriz quadrada. Tá? Mas quem é essa matriz? Tá? Quem é essa matriz? É a seguinte matriz. Tá? Essa matriz vai ser denotada da seguinte forma. Né? J, né? Obviamente, jacobiano, né? De φ, porque estamos trabalhando com a função φ, no ponto ST. Tá? Eu deveria dizer jacobiano de φ no ponto ST, né? No ponto ST. Porque cada ponto você associa seu jacobiano, então vai variar. Tá? É uma matriz quadrada, eu disse. Tá? De ordem 2 por 2. Então, quem são as linhas, quem são as colunas? Não é isso? Escrever bonitinho aqui. Tá. Olha, lembrando que essa função φ, ela tem duas componentes, que são a função g e a função h. Então, ambas dependem de s e de t. Então, como são funções diferenciáveis, né, pela hipótese central, então você pode calcular a derivada parcial de g com relação a s, com relação a t, e a mesma coisa para h. Certo? Então, essas derivadas parciais vão aparecer como linhas e colunas. Como assim? O primeiro elemento aqui vai ser, nessa ordem, a derivada parcial de g com relação a s, tá? Na verdade, na primeira coluna, você vai se preocupar de s. Então, aqui vai ser h com relação a s. E na segunda coluna, né, com relação a t. Então, aqui, com relação a t. E aqui, com relação a t. Nessa ordem, por favor. Lembre-se que g é a primeira componente de φ, certo? Não esqueça, é? Φ está escrito dessa forma, g e h. Então, na primeira coluna, você vai derivar com relação a s, a g e h, pronto. E aqui, na segunda coluna, com relação a t. Ou, se você quiser, na primeira linha, você deriva g. Na segunda linha, você deriva h. Então, veja, é uma matriz de ordem 2 por 2, certo? Esse aí, por definição, é a matriz jacobiana correspondente a essa função φ, tá bom? Muito bem. Agora, vou considerar uma função f definida sobre um subconjunto aberto de R2 com valores em R, tá? Aquela é uma função do tipo que a gente estudou bastante em nossa matéria, né? São reais, de duas variáveis. Então, esse daqui é aberto, né? E, logicamente, vamos assumir que essa função é diferenciável, né? Então, em particular, existem as derivadas parciais. Não é isso? Ok. E, novamente, eu estou interessado em fazer a composição, né? Então, vamos assumir que a imagem da função anterior, dessa φ, está contida dentro de U. Ou seja, em outras palavras, tá? Isto φ de S e T, né? Que são as
variáveis. Lembre-se que isso daqui é G, S e T, né? H, S e T. Todas elas, né, que uma coordenada, um par, pertencem a U, né? Pertence a U. Qualquer que seja o par TS, ou ST, desculpa, vamos trabalhar nessa ordem. S e T que pertence ao domínio da função φ, que era o nosso V. Tá? Então, podemos fazer a composição. Vamos fazer um diagrama aqui para ilustrar, né? Olha, a gente está trabalhando com funções de duas variáveis, né? Ambas são funções de duas variáveis, certo? Aqui temos a primeira. Aqui temos a segunda. E aqui temos os números reais, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente chamou as variáveis de S e de T, tá bom? S e T. Então, aqui temos um conjunto aberto que estamos chamando de V. Esse é nosso V. Tá? E aqui está o par S e T, né? Nesse conjunto estamos trabalhando, né? Então, a função φ, aquela inicial φ, certo? Leva a cada um desses elementos aqui, né? Cada um desses pares aqui dentro desse conjunto V faz corresponder um elemento aqui. Isso que chama-se, desculpa aqui, φ em S e T, né? φ em S e T. Que é um par, na verdade, tá? Aqui eu vou usar as variáveis x e y, né? Tá? E aqui está agindo outra função. E o domínio dessa outra função é U. É o conjunto aberto U. Não é isso? U. Aqui está U. Tá bom? E aqui está φ. Não fuge, né? Ou seja, todos os valores de φ não saem desse conjunto U. Isso que está querendo dizer essa hipótese aqui, né? Essa hipótese, tá? Estão por aqui, todo mundo está aqui, tá? Não saem desse, né? E isso é bom para fazer a composição, porque nossa F, a cada ponto daí, faz corresponder um número, certo? Em particular, esse cara aqui, né? Via F vai ser levado a um número real, φ em ST. Beleza? φ em ST. Então, você aí tem a composta, tá vendo a composta? F composta com φ. Que tipo de função é essa composição? Ela é uma função de duas variáveis, as variáveis S e T, com valores na reta. Ah, então esta função aqui é uma função do tipo que a gente estuda, né? Porque é uma função real, com valores aqui em R, este aqui são números reais, que depende de duas variáveis, tá bom? Certo. E como a gente vai achar, as derivadas parciais disso daqui, né? Bom, vamos colocar uma formulinha bacana, né? Certo? Que permite achar as derivadas parciais. Na verdade, vamos achar o gradiente. E se a gente acha o gradiente, achamos as derivadas parciais, porque as derivadas parciais são as componentes do gradiente, tá? E qual é essa formulinha? Para tudo S e T que pertencem a V, vale, né, a seguinte formulinha, tá? E depois a gente vai fazer de maneira prática, não se preocupe. Eu estou tentando sempre dar o formalismo devido, né? Vale a seguinte fórmula. Que fórmula é essa? Olha, esta função aqui é do tipo que a gente estuda, então eu posso calcular seu gradiente. Gradiente de f composta com φ no ponto ST, tá certo? Tá, isso aqui não é outra coisa que o gradiente da f no ponto φ ST.
Ah, parecem coisas iguais? Não, este daqui é gradiente da composta, aplicado em ST. E este aqui é o gradiente de F aplicado em ST. E aqui vem um produto de matrizes. Lembram o jacobiano? Pois bem, aqui entra o jacobiano. Você vai multiplicar matrizes. Já já vamos explicar. Jacobiano de φ, né? De φ no ponto ST. Essa é a matriz jacobiana. Faz sentido, primeira coisa, para multiplicar matrizes, lembre-se que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Essa daqui, o jacobiano, é uma matriz de que ordem? 2 por 2. Matriz de ordem 2 vezes 2, não é isso? Tá, e esse gradiente, você vai ver esse gradiente também como uma matriz. Só que uma matriz de ordem 1 vezes 2. 1 vezes 2. Tá? 1 vezes 2. Ou seja, você vai ver ele como se fosse uma matriz que tem uma linha apenas, com duas colunas. Como essa matriz tem duas linhas e duas colunas, então faz sentido o produto. E a matriz produto vai ter quantas linhas? Uma. Quantas colunas? Duas. E isso, de fato, é o gradiente. Esse gradiente aqui, né? Porque é uma função real de duas variáveis. Matriz de ordem 1 vezes 2, né? Que é o resultado de isto com isto aqui, tá bom? Produto de matrizes, né? Então, por favor, esse ponto aqui, certo? É o produto de matrizes, tá? De matrizes, tá? Matrizes. É que você já estudou, né? Estudou já, acredito que inclusive antes da universidade, eu sabe multiplicar matrizes, não é isso? Ok, Professor, então vamos escrever aqui a formulinha, né? Como é? Que matriz é esta daqui? Que matriz? Como assim? Olha, aqui é o gradiente, né? Então eu vou ver esse gradiente como uma matriz que tem uma linha e duas colunas. Então, é da composta F composta com φ, tá? Aqui, ela depende de quem? De que variáveis, afinal? De S e T, S e T, S e T. Então, aqui vai, primeiro, a derivada parcial com relação a S, tá? Aqui, derivada disto aqui com relação a T, certo? Aqui vem o gradiente, né? O gradiente da F. Gradiente da F. F é uma função que depende de duas variáveis, né? F está dependendo de x e de y. De x e de y. Aqui vou colocar, né? F é uma função que depende de x e y, né? Tá? Então, o gradiente aqui é a derivada de f com relação a x. Tá? E aqui, derivada de f com relação a y. Tá? E o jacobiano? Tá, o jacobiano, lembra aquela matriz de ordem 2 por 2? Na primeira coluna, era tudo com relação a S. Lembram que φ depende de, escrita dessa forma, né? G e H. Então, como era o jacobiano? Na primeira coluna aqui, ó, com relação a S e a outra com relação a T. Então, vai ser derivada de G com relação a S, né? Aqui, tudo com relação a S. Derivada de H com relação a S. E aqui, derivada
de, agora com relação a t. Então, aqui g, né, com relação a t, e aqui derivada de h com relação a t. Tá bom? E agora temos que multiplicar matrizes. Como você multiplica matrizes? Tá, então aqui eu tenho uma matriz de ordem 1 vezes 2 e essa daqui de ordem 2 por 2. Pego a primeira linha e multiplico pela primeira coluna, não é isso? Depois, a primeira linha vezes esta tem uma única linha, aliás, com a segunda coluna. Tá, então este cara aqui, esse primeiro aqui, vai ser o resultado de quem? Esse primeiro aqui vai ser o resultado de multiplicar essa linha aqui com a primeira coluna. Multiplicar como? Internamente. Então, isto vai ser derivada de f com relação a x, derivada de g com relação a s, né? Mais, agora, esse cara aqui com esse. Derivada de f com relação a y. E aqui derivada de h com relação a s. Veja aqui, você fez tudo com relação a s. Tá? E a outra parte, né? Com relação a t. Derivada de f com relação da composta, né? Com relação a t. Tem que ser agora, essa segunda componente aqui, tem que ser o resultado de multiplicar essa linha pela segunda coluna. Então, este com esse e somar esse com esse. Então, vamos lá. Derivada de f com relação a x vezes a derivada de g com relação a t. Estou interessado em t. Mais derivada agora de f com relação a y vezes a derivada parcial de h com relação a t. Tá bom? Simplesmente multipliquei esse daqui por isso. Produto de matriz. E aí, você já tem esta formulinha, né? Esta daqui, né? A formulinha que permite calcular as derivadas parciais, né? Então, de maneira prática, a gente não usa G, não usa H, né? Então, vamos escrever aqui. Então, de forma prática, né? Vamos reescrever isso aqui. E depois, vamos reescrever tudo, inclusive de uma forma mais prática ainda. De maneira mais simples, né? Prática, a gente faz essa G aí, essa G aqui, φ de ST, não era escrito como uma G aqui, G, não era G de ST, era, né? E aqui é H de ST, né? Então, na prática, né, para evitar colocar tantas notações assim, né, G, H e tal, isto aqui, pessoal, chama de X. Tá? Então, esse aqui chama de X. X, ST. Né? Principalmente no próximo curso você vai ver isso aqui. E aqui, Y, ST. Tá? Isso. Tá? Muito bem, então, pronto. Como seria escrita, então, essa regra aqui? A composta. Ah, sim. E outra coisa, Z vai ser agora, né? F, né, que era uma função de x e de y, mas que por sua vez x depende de st, y também. Então, pode escrever assim, x, a composta já. Agora estou vendo a composta, né? A composta, tá certo? St. Tá, então como a gente vai reescrever essa parte acima? Derivada de z com relação à primeira variável, que seria s. Tá, olha. Z depende de x, não depende? Sim, então aqui depende de x. Derivada de z com relação a x. X é o g. Depende de s também. Olha aqui, vou substituir. Derivada de g com relação a s. Só que vou colocar x. Ficar de uma forma bem mais simples. Ó, aqui, ó, derivada de x
com relação a S, mais, né, derivada de Z, agora com relação a outra variável, que é Y, e aqui derivada de Y com relação a S. Então, substituir Y por H, não era este Y, não é H? Está aqui, ó. Tá? Vou substituir simplesmente. E a outra parte, com relação a T, é bem semelhante. Derivada de Z com relação a T. O que eu faço? Primeiro derivo Z com relação a X, multiplico pela derivada. Aqui são, esse pontinho aqui, por favor, são números reais já. Tá? Derivada de X com relação a T, estou interessado em T, mais derivada parcial de Z com relação a Y, produto com a derivada de Y com relação a T. Tá bom? Então veja e guarde suas formulinhas, né? Tá? E agora vou ensinar uma forma bem mais prática, né? Como chegar a esse negócio aqui via um diagrama que conheci como diagrama da árvore, tá? Deixa aqui ligar a luz um momentinho, por favor. Tá, então a gente chegou a essas formulinhas usando o famoso jacobiano. Por que é importante isso? Principalmente para o pessoal que vai estudar matemática, né? Então, isso aí vai ser formalizado, né, nos seus cursos de análise, certo? E chegar a uma fórmula assim, tá? Inclusive, nos cursos de análise, na verdade, a derivada de uma função de várias variáveis é uma transformação, em cada ponto é uma transformação linear, tá? Então, aí se usa muito a linguagem da álgebra linear, tá? Então, esse produto aqui vai ser, na verdade, uma composição de transformações lineares. Mas você sabe que na álgebra linear, a toda transformação linear você pode fazer corresponder uma matriz, certo? A matriz associada, fixada uma base. Então você trabalha com as bases canônicas. E justamente o jacobiano não é outra coisa que a matriz associada à derivada na base canônica. Tá? Então, usando a linguagem, a álgebra linear, isso aqui fica bem mais bacana, de uma forma uma apresentação muito mais elegante. Tá, bom, para nos curso, suficiente isso, né? E agora vamos ver a famosa diagrama do árvore, né? Que facilita. Professor, sim, pode falar. Eu queria saber qual é a motivação que está por trás de descobrir o gradiente da composta. Porque o gradiente é bom. O gradiente ele em si já tem as derivadas parciais, entendeu? Suas componentes são as derivadas parciais. Então você quer derivar, na verdade, quer achar as derivadas parciais, entendeu? Tanto o gradiente, na verdade, nesse contexto que estamos trabalhando, é visto como um jacobiano. Ele é um jacobiano também. É um jacobiano. Todo gradiente são tipos particulares de jacobiano. Você vai ver quando estuda funções de Rm com valores em Rn, né? Não necessariamente 2, em geral. Tá? Então, toda vez que essa matriz é diferenciável, você associa o jacobiano, que é uma matriz formada por derivadas parciais. E que, como eu já disse, é a matriz associada à derivada, que é uma transformação linear. Tá certo? Bom, a grosso modo, é uma matriz conformada por todas as derivadas parciais. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, eu estou interessado. A função composta depende de S e T. Então, eu quero saber como derivar parcialmente com relação a S, como com relação a T. Tá. O gradiente, ele contém essa informação. Contém ambas as derivadas parciais. Então, se eu consigo uma fórmula para o gradiente, implicitamente estou conseguindo uma expressão, depois de desenvolvida, para as derivadas parciais. Entendeu? Eu acho que eu
Deu para entender sim. Agora eu queria saber uma aplicabilidade para o jacobiano, ou se tipo ele é mais Não, o utilizado jacobiano matematicamente, eu né? falei já, eu falei, parece que foi uma aula onde você não estava. Foi uma onde falamos, inclusive, que deixa eu ver, não, o gradiente, né? O gradiente fornecia a maior direção para achar uma derivada direcional. Quer dizer, a maior derivada direcional justamente é achada na direção do vetor gradiente, né? Ou seja, Entendi. e nós usamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz para Uhum. chegar a esse tipo de resultado. Você pode ver aí nos slides. Eu cheguei a ver um teorema que fala isso, mas o Uhum. teorema ele se limita ao R2, né? Porque Não, valem RN em geral. Valem RN. era isso que eu ia perguntar, porque Sim, no sim, teorema ele vale. pode dizer ele diz que a derivada direcional é o Não. gradiente vezes o cosseno do ângulo, né? Da diferença Uhum. entre o ângulo do vetor, da derivada direcional, e do vetor gradiente. É, Mas aí, mas aí esse teorema se limita ao R2, né? não, Mas não. vale geral. Entendi, entendi. Não, mas é que o cosseno, essas coisas, podem Sim, ser definidas em termos do produto interno, de maneira sim, geral, sim, usando a sim, álgebra entendi. linear, entendeu? Uhum, entendi. E que nós usamos, na verdade, é, outra aproximação, embora seja a mesma coisa, é usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é válida para produtos internos gerais. Eu acho que foi isso mesmo. O teorema é isso. Ele consegue E expressar ele não o. somente vale em RN, Uhum. ele vale em geral, entendeu? Ele consegue expressar o gradiente como a Toda vez norma, que né, você do tem vetor. um espaço vetorial euclidiano, ou seja, com um produto interno, vale a desigualdade de Cauchy, Entendi. tá? É porque quando Uhum. você tem uma função diferenciável, a derivada direcional pode ser calculada como o gradiente, né? Deixa eu Uhum. anotar aqui, né? Então você tem, por exemplo, eu estou interessado em Rn, tá? Então, digamos, derivada, né, com relação a esse vetor, né? Isso, digamos, é um ponto. Eu vou colocar aqui uma a barra para indicar que esse daqui pode ser em R2, R3, sei lá, né? Então, isto aqui é o gradiente de f, certo? Aqui estão todas as derivadas parciais. Se eu estou trabalhando, digamos, em R2, será derivada com relação a x, derivada com relação a y. Se eu estou em R3, com relação a x, y, z. Se estou em Rn, derivada com relação a x1, derivada com relação a x2, blá, blá, blá. Não é isso? Tá certo? E este daqui se multiplica internamente pelo vetor u, tá? Pelo vetor u. Nós trabalhamos com vetores unitários, né? Que não é, na verdade, não é necessário, tá? Não é necessário, né? Que a barra, né? Tá certo? Muito bem. Então, aqui o que a gente fez é tomar o valor absoluto, né? Isto aqui, certo? Vai ser isto aqui, né? Embora este aqui é o produto interno usual, tá? Temos isto daqui, né? E aqui onde a gente vai usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que diz que esse valor absoluto, né, desse produto interno sempre é menor ou igual que a norma desse vetor gradiente, né, vezes a norma desse vetor u, tá bom? Tá, então para nós esse vetor u, né, a gente escolheu como sendo um vetor unitário. Porque u é a direção que você escolhe, né? Direção. Se você tem um vetor unitário, beleza, mas se não, qualquer um, tá? Tudo bem? Ok. Bem, então vamos supor que esse vetor aqui é unitário, 1, certo? Olha, então o que está querendo dizer esta expressão aqui, né? Que em valor absoluto, né, a derivada direcional não supera isto, tá? Ou seja, ela fica entre esse número, que esse é um número, essa é a norma, né? A norma, o seu comprimento
certo? Não supera esses valores aqui. Tá? Não supera esses valores. Tá bom? Não supera esse daqui. Então, o maior valor que pode tomar uma derivada direcional é esse daqui. Ou seja, esse seria a maior derivada. E qual seria a direção? Vocês perguntam qual seria a direção. Bem, veja bem, se você toma, por exemplo, essa direção aqui, a direção do gradiente, né? A direção do gradiente. Ou seja, se você toma isto como sendo gradiente de f na A, né? Dividido pela norma disso. Caso esse gradiente seja diferente de zero, né? Se esse gradiente for zero, então ela ficaria entre menos zero e zero. Então todas as derivadas direcionais são zero, né? Mas, claro, esse seria um caso trivial, digamos. Então vamos assumir que esse vetor gradiente, né, é diferente do vetor zero. Esse aqui é um vetor diferente do vetor zero, tá? Bem, então, toma este daqui. Se você calcula a derivada direcional da f para esse vetor aqui, para esse daqui, né? Isto, segundo a regra, quer dizer, segundo a formulinha, né, que a gente tem, é o gradiente multiplicado por essa derivada. Essa derivada. Porque, desculpa, por esse vetor, perdão, por esse vetor, tá bom? E aí, você usa novamente propriedades do produto interno. Veja bem. Se você multiplicar internamente um vetor com ele mesmo, o resultado é a norma desse vetor ao quadrado. Não é isso? Ao quadrado. Divide aqui por isto e depois cancela, né? E fica justamente igual à norma. Tá bom? Igual à norma. Mas, pelo que acabamos de ver, esse daqui, essa norma, é justamente o maior valor que pode tomar uma derivada direcional. Então, esse daqui está mostrando que justamente na direção do vetor gradiente é que você alcança a maior derivada direcional, tá certo? E se você quer a menor das derivadas direcionais, obviamente você tem que trabalhar na direção oposta, certo? Ou seja, com menos aqui. E aí você vai alcançar esse valor, tá? Então, essa desigualdade aqui está informando você que qualquer derivada direcional fica limitada a esse intervalo aqui, entre menos gradiente e mais o gradiente. Não pode sair desse intervalo, tá? Então, onde a derivada é maior crescimento? Justamente na direção do gradiente, tá? E na direção contrária, teríamos o menor crescimento. Tá entendendo? Certo? Certo, entendi sim, professor. Tá. Então, esse daqui, bom, um parênteses, né? Mas tá bom, tá valendo aí, beleza. Isso aqui. Até é porque também essa última parte eu expliquei rápido, a gente estava acabando a aula, lembro. Tá? Foi rápido aí, tá? Muito bem. Então, agora sim, o diagrama, né, prometido, não é isso? Olha, você vai fazer z aqui, né, a variável z. Essa z, no nosso caso, depende de duas variáveis, né? X é y, certo? X é y. Mas x não é uma função de s e t. Aqui, ó, x depende também de s e t. X depende de s, né? Y depende de s e t. Tá, então você vai completar essa folha aqui, digamos, essa rama, né? Essa rama aqui, desculpa. X depende de S, depende de T. Y depende de S, depende de T. Tá?
Então, eu quero a derivada de z. Ao final, z vai depender, então. Como depende de x, e x depende de s de t, c depende de s de t. Tá bem? E agora, eu quero a derivada de z com relação a s. Com relação a s. Tá, então você vai procurar o caminho que leva a S. Daqui primeiro aqui. Então tem que derivar parcialmente com relação a x primeiro. Derivada de z com relação a x. Tá? E aí, eu estou interessado em S. Tem que derivar agora x com relação a S. X com relação a S. Certo? Tem que somar a outra possibilidade que me leva a esse, ó, por aqui, ó, caminho aqui e depois caminho aqui, tá? Derivada de z com relação a y, né? Vezes a derivada de y com relação a s. Pronto, acabou-se. Se você agora está interessado na derivada parcial com relação a t, fazer a mesma brincadeira, só que procurando os caminhos que levam a t. Primeiro, parto com direção a x e depois de x com relação a t. É isso? E tem que somar o quê? Derivar z com relação a y e depois y com relação a t. Né? Legal, esse diagrama aí é muito bacana, eu gosto desse diagrama aí, né? É bom ilustrar a parte prática, né? Mas claro, eu poderia ter indicado a você já diretamente esse diagrama, né? Tá, tudo bem. E daí? Como assim que nasceu esse diagrama? Tá certo? Como? Alguém se ocorreu, esse diagrama tá bonito e vai ser assim? Não, a matemática não funciona desse jeito. Tá? Tem um formalismo, certo? A gente justificou todas essas coisas, né? Pelo menos dentro do possível. E agora, comparando essas fórmulas, vemos que realmente esse diagrama é válido, né? Não é isso? Compare essas formulinhas com as que a gente obteve, são exatamente... Eita, o que aconteceu aqui? São exatamente as mesmas, estas daqui. Tá? E claro, isso daí pode ser ampliado, né? Quer dizer, pode ser trabalhado de maneira geral, digamos, por exemplo, né? Generalizações. Por que trabalhar com duas variáveis? A gente pode trabalhar com mais variáveis, né? Certo? Então, digamos agora, né? Digamos que você tem sua função w que depende de três variáveis, digamos, x, y, z, né? E, por sua vez, x depende de duas, s e t. Y dependem de duas, S e T. Né? Z dependem de duas, Z de S e T. Tá? Então, qual seria nosso diagrama? Aqui, ó, W, né? Aqui está as variáveis x, y e z. Por sua vez, cada uma delas depende de S e de T. Né? Dependem de S e dependem de T. Depende de S, depende de T. Bom, eu quero então a derivada já na composição de W com relação a S. Derivada de W com relação a S. O que eu tenho que fazer? Seguir os caminhos, somar os caminhos, somar entre aspas, né? Os caminhos que me levam para S. Primeiro você deriva ômega com relação a x e depois x com relação a s. Derivada de ômega com relação a x multiplica pela derivada x com relação a s, né? Agora esse caminho, ó, aqui e aqui. E depois assim, assim, certo? Derivada, então, de ômega com relação a y, né, vezes a derivada y com relação a s.
mais derivada de ômega com relação a z, né? Com relação a z, certo? Com relação a z, você multiplica z com relação a s, tá bom? Todos os caminhos que levam a s. Por aqui, e por aqui também. E você soma. Com relação a t, agora, essa derivada multiplicada por essa derivada. Mais essa derivada multiplicada por essa derivada. Mais essa derivada multiplicada por essa. Né? Esse diagrama está bem claro aí. Então, derivada de ômega com relação a t, certo? Primeiro caminho, derivar ômega com relação a x, e aqui é derivada de x com relação a t, mais derivada de ômega com relação a y, né? Vezes a derivada y com relação a t, mais derivada de ômega com relação a z, multiplicado pela derivada de z com relação a t, tá bom? Se você, por exemplo, colocasse como se fosse um gradiente, você vai ver que aqui está um produto de matrizes, certo? Aí vai aparecer esses jacobianos e tal, né? Exemplo, certo? Vamos calcular um exemplo para finalizar. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre isso, tá? Considere essa função w, três variáveis, né? X, y, z. Digamos, x quarta mais, x quarta y mais y quadrado z cubo, certo? E suponha que x é dado por s vezes e elevado a t, tá? Y vai ser igual a s vezes e elevado a menos t, e z vai ser igual a s vezes seno de t. Então, eu quero achar as derivadas parciais de w com relação a s e com relação a t. Então, vamos lá, com relação a s, né? Com relação a s, né? Tá. Bom, então, nosso diagrama, nossa árvore, né? Tá aqui, ó. Tá. Com relação a s, primeiro você deriva com relação a x e depois x com relação a s. Derivada de ômega com relação a x vai ser 3x quarta y, correto? Tá. Vezes a derivada de x com relação a s. Elevado a t. Pronto. Mas, agora tem que ser a derivada de ômega com relação a y, né? Olha aqui. Esse diagrama com relação a y. E você vai multiplicar a derivada de y com relação a s. Qual a derivada parcial de ômega com relação a y? Y aparece aqui e aqui, tá certo? Então, primeiro aqui, x quarta, né? Primeiro somado, x quarta. Aqui, essa constante, 2y z cubo, correto? Multiplique pela derivada de y com relação a s. Então vai ser essa constante, e elevado a menos t. Mais derivada de ômega com relação a z, não é isso? Com relação a z, multiplicado pela derivada de z com relação a s. Então, com relação a z, aqui somente, vai ser 3y2 z quadrado. Vezes a derivada de z com relação a s.
seno de t. Tá bom? Seno de t. Pode deixar aí, né? Não é necessário. Já está entendido que se você substitui x, y e z, tudo fica em termos de s e t. Tá? Pronto aí, né? E agora, derivada de ômega com relação a t. Bom, primeiro eu tenho que derivar com relação a x, que é este daqui, né? Não é isso? Com relação a x, é a mesma coisa. Com relação a x e depois multiplicar a derivada de x com relação a t. Então, a derivada parcial de ômega com relação a x, a gente já calculou essa daqui. Não era? Então, vamos copiar, né? Se está tudo correto, pronto, copiamos. Né? Vezes a derivada de x com relação a t. Com relação a t, é constante, S, derivada de ela t. Então, é S vezes EAT. Pronto. Mais derivada de ômega com relação a y, que é esta mesma coisa aqui. Né? Porque vai mudar, é a mesma coisa. Mais 2yz cubo. Vezes a derivada de y com relação a t. Bom, aí muda, aí vai ser menos S, né? Menos S elevado a menos T. Né? Esse menos é por causa que você está derivando E elevado a menos T. Sua derivada é a menos T multiplicado por menos 1. Finalmente, a derivada, né, de ômega com relação a Z multiplicada pela derivada de Z com relação a T. Estamos seguindo esse caminho aqui, né? Derivada de ômega com relação a Z, a gente calculou já esse daqui. 3y quadrado C quadrado, né? E derivada de Z com relação a T. É cosseno, né? S vezes cosseno. S vezes cosseno de T, né? Aí pode ser pedido, por exemplo, achar as derivadas num ponto tal, né? No ponto tal, digamos, no ponto 1, digamos, né? S vale 1, T vale 1. Então, o que você tem que fazer? Calcular os valores de x, y e z, né? E substituir S por 1, T por 1, né? E achar os respectivos valores, caso seja pedido, não é isso? Agora, esses diagramas aqui, diagramas de árvore, né? Podem ser, obviamente, generalizados, né? Por exemplo, esse x aqui pode depender de mais variáveis. Né? Quer dizer, por exemplo, você pode ter w, pode ser uma função que depende de 4 variáveis, x, y, z, u, digamos. E por sua vez, x depende de 3 variáveis. Vamos ST, vou colocar R, né? ST, 3 variáveis, né? Y também, Y, né? R, S, T. E Z vai ser Z, R, S, T. Então, quando você substitui X, Y, Z, né? Tudo vai ficar em termos de R, S, T. Então, você queria calcular a derivada de W com relação a R. Com relação a R. Então, vamos fazer nosso diagrama, né? C depende de que variáveis? São 4 agora, né? X, Y, Z e... Z não, desculpa, W, perdão. W aqui. W, né? Dependem dessas 4 variáveis que aparecem aí. Não é isso? X, Y, Z e U. Aí estão as 4. Cada uma delas depende dessas 3. R, S, T. Não é isso? R, S, T. Né? R, S e T. R, S e T. Aí você quer, por exemplo, né,
a derivada de W com relação a S. Eu quero com relação a R, desculpa, primeiro. Os restantes você vai calcular, tá? Quem seria? Primeiro W com relação a X e depois X com relação a R, né? Derivada de W com relação a X multiplicado pela derivada de X com relação a R. Qual é o próximo caminho? Com Y, né? Derivar primeiro com relação a Y, depois Y com relação a R. Né? Vai ser assim. Derivada com relação a Y, vezes a derivada Y com relação a R. Depois, derivar com relação a Z, né? A Z, derivada de Z com relação a R. Finalmente, derivar com relação a U e multiplicar pela derivada de U com relação a R. Tá? E aí você pode calcular também as outras derivadas. Eu vou deixar como tarefa para vocês. Né? Isto, RS, qual é? Continua aí, né? Complete. Qual seria? Somente seguir o diagrama da árvore, né? Com relação a S, derivo primeiro com relação a X, multiplico a derivada de X com relação a S. Mais derivada com relação a Y, vezes derivada de Y com relação a R. Mais derivada de ômega com relação a Z, vezes derivada com relação a S. Mais derivada de ômega com relação a U, vezes a derivada de U com relação a S. E para ter a mesma coisa. Esse diagrama de árvore realmente é muito legal, muito eficiente. Tá bom? Muito bem, então, meus caros, vamos parar por aqui, né?